Olá, hoje temos novamente um ótimo corte com o presidente da Jack Motors do Brasil, o Sr. Sérgio Habib. Fala sobre as vantagens e os problemas do uso do carro elétrico nos grandes centros urbanos e também sobre a autonomia e os problemas no carregamento de bateria nas estradas do Brasil. Falou também sobre o grande salto de qualidade urbana e nos serviços essenciais nas grandes cidades no futuro com o uso dos veículos elétricos. E alerta para a futura invasão dos carros elétricos chineses no Brasil. Como sempre, Sérgio Habib traz excelentes informações, estatísticas e números sobre a produção de carros no Brasil e no mundo. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal. Uma historinha para vocês, ainda falando de carro elétrico. Então, o que eu acho do carro elétrico? Eu acho que o carro elétrico é uma coisa sensacional. Para uso urbano, é sensacional. Para você viajar, é complicado. Mas você tem acesso a algumas outras tecnologias, certo? Você está na Jaque, a Jaque especialista em carro elétrico, só tem carro elétrico aqui por enquanto. Você falou que vai trazer um híbrido, até ia te perguntar isso mais para frente. Mas você não acha que algumas tecnologias vão avançando e esses carros que tem hoje aí, a gente vai olhar para eles que nem a gente olha para os Miura, fala assim, nossa, a gente achou que era o máximo e 10 anos depois veio coisa que deixou tudo aquilo obsoleto. Porque para celular isso já é complicado e um celular caro custa 10 mil. Um carro de 150 mil, daqui 5 anos, o mesmo carro de mesmo preço vai fazer 900 km com uma carga, o cara vai ficar maluco. Você acha que não vai ter isso? Eu contei para você as evoluções das baterias? Não. Você contou a história que pegava fogo da GM. Essa aí já foi. A dos aviões, da Boeing. Do avião também, Então, o que acontece é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer com uma bateria daqui a 10 anos. Uma bateria de carro. Então, cada vez que você decide aumentar a densidade energética, você aumenta o risco. Porque você tem que ter mais pureza na bateria. E ninguém sabe o que vai acontecer quando você aumenta a densidade energética da bateria depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E um carro dura, em média, no Brasil, 20 anos. Um pouco mais de 20. Então, 23, 24. Mas olha o que aconteceu com o mercado de carro elétrico, por exemplo. Vamos pegar a Alemanha. O alemão é super verde. Super verde. O Partido Verde lá tem uma importância gigantesca e tudo. E o alemão, ele preza o equilíbrio fiscal de uma maneira assim extremamente rigorosa. Assim, não se admite déficit fiscal na Alemanha. Na França, até dá para ter um déficit. A Espanha, a Itália, a Grécia. Não na Alemanha. O cara é germânico. Eles estavam dando 7.500 euros de ajuda para carro elétrico. Eles perceberam que ia entrar em desequilíbrio. E eles cortaram, em outubro, os benefícios fiscais para a empresa comprar carro elétrico. Novembro foi o pior mês de venda de carro elétrico dos últimos 20 meses. Na Alemanha. E eles estão falando, pode checar na internet, a informação que eu estou te dando está na internet, que até dezembro ainda vai ter um resquício de vendas de carro elétrico, porque o governo alemão já avisou que o ano que vem o subsídio para particular comprar carro elétrico vai cair 50%. E hoje, se você lê artigos escritos por pessoas neutras, não pela Inside V, que essa sempre torce para aumentar a venda de carro elétrico. Mas assim, eles falam, ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado alemão de carro elétrico no ano que vem. Quando a empresa não tem mais incentivo e o incentivo fiscal para pessoas privadas comprarem vai cair de metade. E o produto não é tão versátil também. Minha opinião, e o alemão gosta de dirigir estrada, minha opinião, possível que o mercado de carro elétrico estacione na Alemanha o ano que vem ao redor de 18%, 19%, que é o que está esse ano. Então, isso na Alemanha, país riquíssimo. Por que no Brasil a gente não viaja tanto de carro? A gente viaja no Brasil muito menos de carro do que o americano ou do que o europeu. Por 2 razões. Primeiro, nossas estradas não são tão boas quanto as estradas europeias. Assim, você pega um carro em Paris e você quer ir para a Áustria, você faz 1.000 quilômetros de uma estrada sensacional,
respeitando limite de velocidade, você faz em 8 horas, você para almoçar, você fez em 10. Você fazer 1.000 quilômetros de São Paulo para Brasília não é a mesma coisa. Não é. Segunda coisa, nossas estradas não são as mesmas. O nosso trânsito mata muito. Tem uma estatística de trânsito nosso que é interessante. O Brasil tem hoje 55 milhões de automóveis, 53 milhões de automóveis. Esquece moto, automóveis, 53. A França tem 43. A França tem 4 mil mortos por ano. Sabe quanto tem o Brasil? 40 mil. Ou seja, com um pouquinho menos de frota, o nosso trânsito mata 12, 13 vezes mais do que na França. Uma frota sucateada também, né? Ou seja, é 10 vezes mais perigoso você andar de carro no Brasil, em média, do que andar lá. Então, eu, por exemplo, se meu filho vai para Brasília, nem passa pela minha cabeça que ele pode ir de carro, vai de avião. Porque é perigoso ir de carro. As nossas estradas são muito perigosas. Então, se você está, por exemplo, em Brasília, e eu vou muito para cidades onde a gente tem rede, é raro você ver uma placa de São Paulo. Você está em Salvador, aqui em São Paulo, você nunca vê uma placa de Salvador. Quem é que vai daqui para Salvador de carro, gente? Só em caminhão. Ninguém. Se você está em Paris, você vê um monte de placa do Sul que é 800 mil quilômetros. É isso aí. E aqui você não vê. E se você está em Marsella, por exemplo, que é 800 quilômetros de Paris, tem um monte de placa 75, que é a placa de Paris. E no Brasil, se você está em Vitória, você não vê carro de São Paulo. Então, a gente roda menos por causa do perigo das nossas estradas. Mas, nas férias, esse ano, teve gente que ficou 6 horas fazendo fila para carregar carro elétrico em postos da Europa. Ou seja, o carro elétrico não é que nem uma televisão a cor. Televisão a cor é muito melhor que televisão preto e branco. A única diferença é o preço. O carro elétrico, ele não é muito melhor. Ele é melhor em alguns aspectos, ele é mais barato, de uso, ele é silencioso, ele não vibra. Para motorista de Uber é sensacional, ele gasta muito menos, ele chega em casa descansado porque o carro não vibra, não faz ruído. Agora, se você quer viajar, é um problema. Por que que o chinês 25%, 28% do mercado esse ano lá vai ser chinês? Por que que o chinês não se incomoda? Vai ser elétrico, né? Vai ser elétrico. Por que que o chinês não se incomoda? Porque é o seguinte, vamos dizer, eu nasci na final da década de 50, mas você pega um brasileiro de 40 anos, que nasceu na década de 80, você. Quando você tinha 10, 12, 14, 16, 20 anos, você viajava com teu pai de carro. Sim. Não, meu pai não, mas enfim, com a família. Sim. Com a família. Você viajava de carro. Você ia para o Rio de Janeiro, você ia para Curitiba. Eu fui para Porto Alegre, fui para Montevidéu com meus pais. Você viajava. Pra Minas, enfim. Você viajava. O chinês, que nasceu na década de 80, ele nunca andou de carro até ele ter 25, 30 anos. Porque até o ano 2000 o mercado lá era 2 milhões para 1,5 bilhão de habitantes. Então ninguém tinha carro lá, só quem era do governo. Por isso que tem muito carro long wheelbase lá, né? Porque caras andavam no banco de trás. No banco de trás, motorista dirigindo, exatamente. Isso. E sedã. E sedã. Santana long wheelbase, né? Aí o que acontece? Esse chinês, quando ele tem que viajar 500 ou 1.000 quilômetros de carro, ele pega o trem, para ele é normal, porque ele pegava o trem com papai e mamãe. Sim. O brasileiro que não pegava o que, aliás, nem tem trem aqui, como é que ele faz para viajar 500 ou 1.000 quilômetros com carro elétrico? É complicado. Nós temos 3.500 carregadores de carro no Brasil. Você sabe quanto tem na Califórnia? 450 mil. Isso que eu tava... Eu tive uma discussão outro dia numa mesa, falei assim, deveria ter uma lei não, vai, puta, o Estado se metendo. Mas, vamos lá, o Estado se metendo. Cada 100 carros que você vende elétricos, você põe 10 carregadores. Você acha que isso passa? Você como um vendedor de carro elétrico. Não passa. Não. E se você está gostando do vídeo, deixe seu like e nos dê uma força se inscrevendo no canal. Gente, não tem mercado. Não, mas se você vendeu 100, pôs 10. O problema é que o carregador você precisa é impostos e é carregador rápido, que custa uma fortuna. Sim. Quem investe não é a gente, são redes.
Eu tive uma reunião com a Raizen uma vez, no board, e eles queriam pôr postos de carga elétrica na cidade de São Paulo. Eu falei para ele, olha Estados Unidos e Europa. Posto de recarga de carro elétrico funciona nas estradas. Nas cidades, quem é que vai ficar parado 2 horas carregando o carro aí? Tem que ser rápido. Não, eu estou falando mesmo rápido, é 1 hora. E às vezes tem fila. É, isso aí. Então o que acontece é o seguinte, é impraticável. Então, você carrega em casa. Você pega, por exemplo, na França. A França esse ano vai dar 20% de venda de carro elétrico. O francês, o burocrata francês, ele percebeu que quando a venda de carro elétrico estava aumentando, o subsídio estava começando a ficar uma fortuna. Como o francês não é alemão, em vez de cortar o subsídio, eles fizeram uma lei diferente. A partir do ano que vem, carro acima de 2 toneladas vai pagar uma multa, chamada malus, de 10 a 40 mil euros. E aí, o burocrata francês fez a conta. O ano passado, esse ano, vai vender 400 mil carros na França acima de 2 toneladas. Vezes 15 mil euros, ok, eu consigo pagar o meu subsídio. Bom, isso é conta de burocrata. O que vai acontecer na França é o seguinte, o ano que vem, ninguém vai comprar carro acima de 2 toneladas. SUVs elétricos Ninguém vai comprar, porque o cara vê o peso do carro, os próprios fabricantes. Estou lançando meu carro pesa 1.950, meu carro pesa o carro a gasolina. É o que acontece com o PBT de caminhonete para não trocar CNH. Exatamente. Conclusão, a venda dos 400 mil carros que eles acham que vai vender 100 mil. E vai dar um nabo sem tamanho em 2024 no governo francês esse subsídio, que eles vão ter que corrigir em 2025. Não tem jeito, conforme a venda de carro elétrico sobe, o subsídio tem que cair. E o subsídio caindo, por enquanto, as pessoas compram menos. Pode ser que mude. Mas a gente achar que o carro elétrico vai substituir o carro a gasolina, não. Uma parte da mobilidade humana vai ser elétrico, outra não vai ser. Por que eu vendo o carro elétrico? Pelo seguinte, primeiro, a China tem um preço extremamente competitivo para carro elétrico, porque eles começaram a tecnologia antes. Eles estão adiantados nessa tecnologia. E eles são, de longe, esse ano vai vender 10 milhões de carro elétrico, 7 na China, 2 na Europa, 1 nos Estados Unidos e 0,5 em todo o resto do mundo, inclusive Japão, Austrália, América do Sul, etc. Ou seja, eles fazem 7 milhões de carros elétricos, mais do que eles exportam, ou seja, eles têm um custo super competitivo. Segundo, as marcas europeias não conseguem vender carro elétrico no Brasil porque elas são bem mais caras em termos de preço de custo do que as chinesas. E você pode ver, nenhum carro europeu, vamos dizer, de combate, vende aqui. A Peugeot acabou de baixar o preço do 208. Eu ia chegar nisso. Mas isso é porque eles têm estoque aqui que precisa vender de qualquer jeito. Não vão mais trazer. Mas que margem é essa que tinha? Então, de 100 mil? Não é. Agora estão perdendo dinheiro. O Peugeot 208 elétrico em Paris, na França, custa 38 mil euros. Numa conta burra seria... 38 mil euros, lá o IVA é 20%. Então você faz 38 mil, você tira 20%, 31 mil euros. A 5,30, 160 mil reais. Se acrescenta 40% de carga tributária no carro elétrico no Brasil, com 0 de alíquota de importação, 220. Acabou, a conta é essa. Então, o preço normal, para você pode olhar qualquer carro elétrico. Você faz a conta, você pega o preço de lista na Europa, pega um Volvo, pega um BMW, você pega o preço de lista na Europa, você tira 20% e você agrega 40%. E você vê o preço no Brasil, a conta bate. Porque despesa de logística tem lá, tem aqui, margem da rede tem lá, tem aqui, essa conta funciona. Obviamente no país de origem da marca, né? Porque na Alemanha é um pouquinho mais caro, um Peugeot, um pouquinho mais barato, depende do mercado. Mas dá uma ideia, e se não for, mais ou menos 5%, bate. Quando você vê um carro aqui sendo vendido mais barato que lá, e lá tem 20% de imposto, aqui tem 40%, aqui estão perdendo dinheiro. Então, tem estoque, tem que vender, vou queimar e não trago mais. Então, no Brasil, nenhuma marca vende carro elétrico de volume europeia. É, só chinês. Só vai ter marca chinesa. E esse mercado, agora vai aumentar a alíquota a 10%, etc., ele vai ser completamente dominado por chinês. Não tem jeito, porque o carro chinês é mais barato, porque eles fazem 7 milhões, a mão de obra é mais barata,
a bateria é mais barata, então não tem jeito, não tem jeito. Tem um esqueleto no armário do carro chinês que é a finitude de itens essenciais. Cobalto, níquel, manganês, lítio. Muita gente diz que dá para mais 40 milhões de carros elétricos o que tem de lítio. Você tem essa informação? O que você sabe sobre a matéria-prima das baterias? Onde eles vão buscar? Quando vai acabar? Qual o impacto que isso vai ter num longo prazo essa pergunta é muito interessante. na crosta terrestre? É muito interessante essa pergunta. O que acontece com o carro elétrico é o seguinte. Vamos falar de bateria. Eles estão prevendo que o consumo de lítio vai subir de 2020 a 2040 de maneira espantosa e depois ele vai cair de maneira bem espantosa. Hoje, se eu não me engano, eu vou me enganar na unidade, mas é tipo 5 milhões, talvez é 5 milhões de toneladas, vai para 40 e depois cai para 10. Por quê? Por causa da recuperação das baterias. Da reciclagem. Da reciclagem. O que vai acontecer? Primeiro, a bateria dura mais que o carro. Então, por exemplo, um carro no Brasil, ele dura em média 20, 22, 23 mil quilômetros, 23 anos. Você pode ver, por exemplo, o carro mais vendido na década de 90 é Monza. Você não vê mais Monza na rua. Acabou. Brasília, década de 80. Você não vê mais nenhuma Brasília na rua. Então, Mas Golzinho que vendeu pra cacete de Golzinho 87. vendeu até 2008, 9, 10. Os quadradinhos mais você não vê muito mesmo. O quadradinho você não vê mais. Aquele antigo. Então, o que acontece com a bateria? Eu vendo, não eu, mas a gente vende o carro elétrico hoje. A bateria, daqui 20 anos, ela ainda está muito boa. Então, primeiro uso que eu tenho para a bateria. A Sabesp, por exemplo, tem 6 mil geradores na cidade de São Paulo. Por que a Sabesp tem 6 mil geradores? Cada vez que você tem um desnível de altura maior de 10 metros, você tem que ter energia elétrica para subir água. Bombear. Para bombear água para cima. Se você não tem um gerador e falta luz, você fica sem água. Então, cada vez que tem água na tua cidade, na tua casa, e não tem energia elétrica, é porque a Sabesp colocou um gerador que está levando água até a sua casa. Gerador, se você não liga uma vez por mês, pifa. Motor a explosão é que nem barco, ou que nem jet ski, ou que nem quadriciclo, ou que nem... Pega um carro, fica sem usar um mês e liga. Você vai ver o que acontece. Ou está sem bateria, ou não vai pegar direito. Então, cada mês tem que ter alguém que liga os 6 mil geradores, vê se tudo funciona, deixa esquentar uma hora e desliga. Com uma bateria, você resolve esse problema. Mas existem 6 mil baterias. Okay. Não resolve. Então, o que vai acontecer com essas baterias mais tarde? Você vai pegar essa bateria, você vai mandar para um centro de reciclagem. Esse centro de reciclagem, basicamente, é um forno, estou simplificando. Esse forno, a 300 graus, recupera o plástico. A 600 graus, recupera a solda. A 1.200 graus, recupera o aço. A 2.500, recupera o lítio. E acabou. E isso volta para as montadoras, para os fabricantes de bateria, que com esse material recuperado e refinado, eles fazem nova bateria. E qual é o problema disso daí? Quando você tem uma mina de lítio no Chile, você sabe que tua venda vai subir durante 20 anos, depois vai cair. Ou seja, isso é um problema. Aí, vamos falar de ônibus elétrico. O ônibus diesel, numa cidade como São Paulo, ele dura 10 anos, 8 anos. E depois a prefeitura obriga você a trocar para ter um serviço público melhor. E o ônibus mais velho quebra. O elétrico, como ele é muito mais caro, eles querem que dure 15 anos. Não vai durar. Mas a bateria, ela dura 15 anos, mas ela vai perdendo autonomia. Depois de 8 anos, basicamente, ela perdeu 15% a 20% da autonomia. Ou você faz uma carga de oportunidade no ônibus elétrico, ou você tem que trocar a bateria. E quanto vai custar uma bateria daqui a 8 anos? Ninguém sabe. Ninguém. O fabricante não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe. Não sabe o custo fixo ainda, pô. Pode ser mais barato do que hoje, pode ser mais caro do que hoje. Ninguém sabe o custo da bateria daqui a 8 anos. Ou seja, isso é um problema. E tem outra estatística interessante, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte. Estamos falando de carro elétrico, mobilidade elétrica. Ônibus urbano, não interurbano, urbano, vai ser todo elétrico rapidamente no planeta Terra.
Vou dar o número da Europa. Na Europa, esse ano, 35% dos ônibus emplacados esse ano são elétricos. 20% dos carros, 7% das vans, 1% dos caminhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que o caminhão elétrico na Europa ainda é uma raridade, 1% de emplacamento. Van elétrica, o pessoal que usa van tem medo de problemas de autonomia, porque é isso o problema. Eles têm medo de... o sujeito é um empresário livre, ele quer ir até São José dos Campos fazer uma entrega, com uma van elétrica ele vai, mas não volta. Então ele é mais prudente. Carro elétrico tem um baita subsídio, ônibus elétrico é o governo que decide. Então, o que vai acontecer no Brasil, nosso país? Nos próximos 20 anos, os ônibus urbanos no nosso país vão ser todos elétricos. Com certeza. Porque o ônibus urbano, ele roda 250 quilômetros, em média, em todas as cidades do Brasil por causa do trânsito. Alguns rodam 300, por exemplo, em Ribeirão Preto. Outros rodam 200, onde você tem canaleta exclusiva, eles rodam 250, mas a média é 250. Então, se você tem um ônibus, um produto que anda 250 km por dia, eletricidade, sensacional. Já o ônibus interurbano, não dá. Não vai ser elétrico nunca. Até porque, se você quer pôr um monte de bateria nele, não cabe espaço para bagagem. Que você coloca a bateria onde tem a bagagem. Para vocês terem um dado técnico, um ônibus interurbano tem, em média, 12 metros cúbicos de espaço para bagagem. Sim. Porque você viaja e você coloca a bagagem lá embaixo. Os ônibus urbanos, elétricos interurbanos, tem entre 1 e 5 metros cúbicos. Ou seja, você vai pegar um ônibus para ir para o Rio, não tem espaço para bagagem. É isso aí. Como é que faz? E tem mais, ele não chega no Rio, que são 450 quilômetros. Não chega. Nenhum carro elétrico chega praticamente. Nenhum carro chega. Então, o que acontece é que o ônibus urbano vai ser todo elétrico. O interurbano não vai ser. Isso é muito legal porque diminui a poluição na cidade. Né? Diminui a poluição da cidade, não faz barulho, não faz vibração. É sensacional. Quem anda no ônibus elétrico adora. Moto também. Caminhão urbano, ele vai ser todo elétrico. O caminhão urbano vai ser todo elétrico. E, por exemplo, o caminhão de lixo faz barulho, incomoda de noite, vai ser todo elétrico. Então, não é que a mobilidade... nós temos 90%, a Jaque tem 90% do mercado brasileiro de caminhão elétrico, 90%. Mas ele serve para uso urbano. Ele não serve para quem quer rodar 500 ou 1.000 quilômetros, mas para uso urbano é sensacional. Uber. Nós temos, a Jaque tem, 70% da frota elétrica do Uber é Jaque. E se você pega um Jaque elétrico e você pergunta para o motorista de Uber, ele fala, mudou minha vida. Eu gasto R$250 de energia elétrica contra 2.500 de gasolina, eu chego em casa e não estou cansado, porque o carro não vibra e não faz barulho. Mas é um uso específico. Inclusive, essa lei do PT vai prejudicar 1,5 milhão de motoristas de aplicativo no Brasil, que todos são, potencialmente, no futuro, grandes usuários de carro elétrico. Porque você realmente, na ponta do lápis, vale a pena você comprar um carro elétrico. E o carro elétrico, com a alíquota de importação, vai custar mais caro.